Olá, pessoal. Agora nós vamos falar sobre o teste condicional. Nessa aula, vamos falar sobre o teste condicional if else. Mais uma vez, aqui um programa simples. Inclusive, eu trabalhei com esse programa com vocês em sala, onde eu tenho aqui uma variável, né? Eu digito, peço para você digitar um número, e ele vai perguntar se o número, baseado no número, vai falar se o número é positivo, se é positivo ou negativo, separa o ímpar. Então, eu vou compilar aqui o programa, java, aqui, proc7.java, e depois Java prog7. Aí ele pede para digitar um número, por exemplo, vou digitar 5. Ele fala que é o número 5, é um número positivo e ímpar. Pois é, que está de novo, vou falar -2. Ele vai falar que é um número negativo ou e par. Então, o que nós fazemos a observação aqui? Nós temos o if e o else, que na lógica de programação significa o se e o se não. Então, o if é um teste condicional. Esse teste condicional, você pode colocar os blocos, Veja que aqui eu coloquei abertura de chave, fechamento de chave, que eu não coloquei, e fiz de forma proposital. Se a condição for verdadeira, aquilo que estiver entre o if e else vai ser executado. Se for falso, aquele que estiver entre o if e else vai ser executado. Só que quando você só tem apenas uma linha de instrução após o if ou após o else, você não é obrigado a usar chaves. Se tiver mais de uma linha de instrução, aí você tem que usar chaves. Como no caso aqui, entre o if e else, você só tem uma linha de instrução, não sou obrigado a usar. Aqui eu usei, ó. Mas aqui no else, por exemplo, se eu quiser, eu posso tirar. E o programa continua funcionando. Ou poderia tirar do if, deixar no else. É porque os dois só têm só uma linha de código. Tá. Como é que funciona o C? Aqui, ó, o if, no caso, ele tem um parênteses e você coloca uma expressão entre parênteses aqui, ó. Essa expressão, pessoal, ao você executar essa expressão, ela tem que atingir um valor booleano. Então, você está perguntando, x é maior ou igual a zero? Eu ditei anteriormente, ditei quanto? 5, né? Então, 5 é maior ou igual a zero? Sim, é. Então, o que ele imprime para mim na tela? Ó, é um número positivo. Beleza, então ele executou aquele que está entre o if e else e não executa aquele que está logo após o else. Porque o que está logo após o else só seria executado se essa condição fosse falsa. Aí depois ele vem para cá, ó. Esse porcentagem, eu falei em aulas anteriores, ele me dá o resto da divisão. Como eu digitei o 5, ele vai perguntar, o resto da divisão de 5 por 2 é igual a zero? Não. Se o resto for igual a zero, é porque o número é par. Se o resto for diferente de zero, é porque o número é ímpar. Então, nesse caso aqui, como o resto da divisão de 5 por 2 é igual a 1, então vai acontecer 1 é igual a zero? Falso. Como é falso, ele vai executar o else, aqui vai imprimir é ímpar, que é essa expressão que está aqui na frente, Então, veja que ele imprime para mim que é o número par ou o número ímpar. Aqui, pessoal, você pode usar a tabela verdade, pode fazer muita coisa. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, se x for maior ou igual a zero e x for menor ou igual a 10, ó, você pode juntar expressões aqui, ó. Não importa qual o tamanho da expressão que tem aqui dentro. O importante é que isso aqui você pode ver o if como um método, já que tem parênteses, na verdade é um método compilador. E que esse, não importa o que está aqui dentro, mas ao terminar de dizer que tem esse aqui dentro, ele tem que chegar a um valor booleano. Ou seja, é como se fosse um método que recebesse apenas um parâmetro. E que parâmetro seria esse? É um parâmetro do tipo booleano. Então, não me importa o tamanho da expressão que eu coloco aqui. Inclusive, eu poderia colocar, tirar isso aqui, ó, vamos lá, e colocar aqui, por exemplo, ó, AB aparente. Isso aqui é válido? É. Então, eu vou colocar aqui, ó, z.ab. Então, o que eu estou falando? Ó, acesso ao objeto z, dele você acessa o método. Esse método que não recebe parâmetro, obrigatoriamente tem que retornar um parâmetro para mim. Que parâmetro que ele tem que retornar? Um valor booleano, já que dentro do if, se for consultado o if, se, aqui vai ter que ter um valor booleano, que na prática ele vai perguntar se verdadeiro, execute isso aqui. Se falso, execute isso aqui. Tá? Então, é assim que funciona essa expressão. Estou voltando aqui ao código, ao formato original. Pronto. Então, é essa expressão que tem. Aí você tem que lembrar que o else ele só existe se existir um if. Se não existir o if, não pode existir o else. E o if, ele pode existir sem um else. Tá? Então, esse programa faz isso. Então, eu interajo pelo teclado, através do objeto dessa gerada aqui pelo scanner, interajo, digita alguma coisa e ele vai fazer essa condição para mim. O prog8, o próximo programa aqui, ele faz exatamente a mesma coisa que o programa anterior,
Só que eu o construí de forma um pouco diferente, ó, usando tabela verdade. Olha o jeito que foi feito aqui. Ó. Tanto é que se eu executar o prog 8 e digitar os mesmos valores, ó, já vai aqui, se eu salvar, acho que eu não salvei, deixa eu ver. Salve. Ó, Javac prog 8.java. É, vamos lá, Java prog 8. Hoje está o mesmo 5, ó. Número 5, ele vai mostrar. O número 5 é positivo e ímpar. A mesma coisa que eu fiz no prog 7. Ó, ele me dá o mesmo resultado. Ó. Se eu executar de novo, colocar o menos 2, ó, ele vai me dar o mesmo resultado. Ó. É, menos 2 é um negativo e pá. É, mesmo resultado daqui, do programa anterior. Ou seja, o programa faz a mesma coisa. A diferença é que eu construí ele de forma diferente. Né? Eu não usei if else, eu usei só if. Só que visualmente você olhando aqui, ó, dessa forma ou dessa forma, essa forma ela é mais, talvez seja mais trabalhosa para ler no primeiro impacto, né? Para quem for pegar seu código. Essa aqui talvez seja mais clara, eu bato o olho e já entendo mais rápido do que essa aqui, né? Mas aqui funciona da mesma forma. Então, vamos supor, digite o número, vamos supor que eu digitei 5. Então, 5 foi armazenado em X. Aí ele vai perguntar aqui, ó, o que ele está perguntando aqui para mim? Ele está perguntando para mim aqui se 5 é maior ou igual a zero e o resto da divisão de 5 por 2, o resto da divisão de 5 por 2 é igual a zero. O resto da divisão de 5 por 2 é 1, né? Então, 5 é maior que zero? Verdadeiro. Então, essa expressão aqui me dá verdadeiro, né? Mas essa aqui é falsa, né? Porque o resto da divisão de 5 por 2 não é igual a zero. Ele é igual a 1, né? Ele vai dar 1. Né? Então, o que vai acontecer? Verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro e falso. Conforme a tabela verdade, é falso. Né? Então, se você olhar aqui na tabela verdade, ó, se eu tenho expressão verdadeira e a outra é falsa, então verdadeiro e falso é igual a falso. Né? Seria a mesma coisa eu falar assim para você, ó, eu só vou sair hoje à noite com minha esposa, se ela quiser, e se eu tiver dinheiro. Então, são duas condições que eu estou colocando. E para me sair, as duas condições vão ter que ser verdadeiras. É diferente de eu falar assim, eu vou sair hoje se eu tiver dinheiro ou se minha mulher quiser sair. Então, se qualquer uma das duas condições for verdadeira, vai ser verdadeira. No caso, quando você coloca E, todas as condições têm que ser verdadeiras para a condição como um todo ser verdadeira. Então, aqui é a mesma coisa. Ó. 5 é maior que zero? Verdadeiro. E resta a divisão de 5 por 2 é diferente de zero? Que isso aqui é o 5 diferente? É. Então, tanto essa condição é verdadeira, como essa condição é verdadeira. Então, verdadeiro e verdadeiro, a expressão é verdadeira, porque ele vai imprimir isso aqui para mim. Ele vai imprimir o quê? 5 é um número positivo e ímpar. É? Então, essa é outra forma de construir. Tem várias formas, não existe apenas essa. E eu fiz a terceira forma aqui, que é o prog 9. Ó. O prog 9 vai fazer a mesma coisa, ó, só que eu coloquei um if dentro do outro aqui. Ó. É? Posso fazer isso? Posso. E posso continuar colocando if dentro do outro aqui. Então, aqui é o mesmo processo. E a forma de leitura é a mesma. Veja que aqui, para ficar mais fácil, ó, esse if, o bloco dele começa aqui e termina aqui. Esse else, que é desse if, o bloco dele começa aqui e termina aqui. Né? Esse espaço aqui é alinhamento. Ó, ele é melhor para ler o código, mas você não é obrigado a colocar. Eu poderia colocar isso aqui, ó, tudo na mesma linha. E ele vai funcionar. Só que fica esquisito para ler. Né? Então, por isso que a gente coloca esse espaço que é chamado de indentação. Tá? Mas ele não é obrigatório. Mas ele é recomendável. O padrão recomenda que você faça isso. Então, pessoal, como é igual, mesma leitura, eu vou executar o 9 aqui, ó, só para você ver, ó, Javac, vou aumentar mais minha tela para caber as 3 execuções. Opa, vamos lá. Ó, Javac prog 9.java. Java prog 9. Prog 9. Ó, digite o número, ó, 5. Ó, é um número positivo e ímpar. Então, eu vou pegar o 5 como exemplo. Ó. Se você digitar o número, né, digitei que o x vale 5, né? Aí ele vai perguntar aqui, ó, 5 é maior que zero? Verdadeiro. Opa, então ele vai entrar dentro do bloco desse if aqui. Aí, ó, qual a próxima linha que ele acha aqui? Ele vai procurar achar uma outra linha que é um teste condicional. Ele vai perguntar, resta divisão de 5 por 2 é igual a zero? Falso. Então, ele automaticamente vem para onde? Executar o else. O que o else está falando? Pedindo para imprimir que x é um número positivo ímpar. E ele não executa nenhuma linha desse else aqui, porque ao executar isso aqui, ó, ele vai vir automaticamente para cá, para o termo próximo que tem depois do else aqui, ó, que é do bloco desse else aqui. Como não tem nada, ele pega e vai sair. Bom, é isso, pessoal. Isso daí só, assim, eu vou só mostrar uma curiosidade aqui para vocês. Não é uma curiosidade, eu vou reescrever esse código aqui, ó, essas linhas aqui de uma forma diferente. Eu vou pegar essa linha aqui, ó, vou deixar ela aqui, ó, e você vai ver que o programa vai funcionar da mesma forma. Eu vou copiar
Vou comentar essas linhas aqui, ó, e vou escrevê-la de uma forma um pouco diferente. Eu poderia pegar todas essas linhas e fazer ela dessa forma. Só vou jogar aqui, ó, copiar essa parte que eu vou precisar. Vou colar aqui. E aqui embaixo eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó, int x recebe new scanner system.in, né? Ponto next int. Pronto. Eu troquei todas essas linhas por essa aqui. Ah, funciona? Funciona. Eu vou salvar meu código aqui, ó, e vou executar. Ó, javac prog 9.java. Estou compilando porque eu alterei o código. Olha lá, java prog 9. Vou digitar o mesmo número 5, ó. Funcionou. Por isso que eu bato na tecla com vocês, pessoal, para que você não decore, né? Veja que aqui, ó, nesse exemplo anterior, eu estava criando um objeto do tipo scanner para interagir com o teclado, estava guardando esse objeto dentro de ler. E depois eu criava a variável x. Aqui dentro eu executo o método do objeto scanner, que lê essa malha que está, e ele me dá um retorno, que é o número inteiro, e esse número inteiro armazena em x. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu simplesmente estou fazendo essa parte aqui. Essa parte aqui, ó, é esta aqui. Ó. Ele está me fazendo o quê? Criando um objeto. Ele cria um objeto do tipo scanner. E ao se criar esse objeto, eu estou falando assim, ó, cria o objeto. Quando você criar, você acessa esse método do objeto, que é o método nextInt, que é para interagir com o teclado. Aquilo que você digitar, ele automaticamente, o retorno dele vai ser armazenado aqui. E funciona da mesma forma. Tá, qual a diferença desse aqui para isso aqui? A única diferença, pessoal, é porque aqui, ó, eu estou criando um objeto scanner e estou guardando dentro dessa variável. Aqui eu estou criando um objeto scanner e não estou guardando ele. Então, o endereço de onde ele está na memória. Então, significa o quê? Significa que se eu quiser criar esse objeto novo, scanner, se eu quiser usar algum método objeto scanner novamente, eu vou ter que criá-lo novamente. Como eu não tenho necessidade aqui nesse código, porque eu só estou criando ele uma vez, então fica dessa forma. Mas veja que você tem que aprender a ler um código. Porque se você está acostumado a fazer dessa forma aqui, ver dessa forma, e alguém escreve dessa forma para você, você acaba se perdendo todo, porque você decorou. Né? Então tem que tomar cuidado com isso, vocês têm que começar a aprender a interpretar a linguagem. E olha, pessoal, eu já falei isso outras vezes, né? Mas só ponderando aqui, ó, para isso aqui funcionar, eu tenho que colocar isso aqui. Eu vou apagar isso aqui, ó, que é a classe scanner, né? E eu vou salvar. Quando eu compilar meu código aqui, você vai ver que ele vai me dar um erro. Ó. Aqui até, ó. Java prog9.java. Ele vai me dar um erro, tá vendo? Que ele deu um erro aqui na linha 16, justamente aqui, ó. Scanner. Por quê, pessoal? Todo método que você for usar, ou toda classe que você for usar, e que não foi você que construiu ela, você tem que falar onde é que ela está. Né? Então, por exemplo, ele está me reclamando na linha 16, por quê? Ele fala assim, ó, tem uma palavra aqui, um símbolo, que ele está chamando esse aqui de símbolo, no caso dessa palavra, porque ele não sabe o que é. Né? Esse aqui ele não sabe o que é. Ele está reclamando na linha 23 também. Que esse aqui, ó, não sabe o que é essa palavra, esse símbolo aqui. Ó. Não sabe o que é o next int. Bom, então eu tenho que falar para ele onde é que está. Isso, ou seja, essa classe aqui foi instalada quando você instalou o JDK. Então, eu preciso falar onde é que ele está. Aí a IDE te ajuda a fazer isso, porque aqui no caso, ó, no caso dessa ideia do Visual Studio Code, eu posso clicar com o botão direito aqui, ó, e ele tem uma opção aqui chamado, que eu me esqueci, acho que é Source Action, essa ideia eu estou mexendo agora. É o Source Action e aqui tem Organize Imports. Aí ele automaticamente, ó, me inseriu essa linha aqui novamente, ó lá, inseriu lá em cima. Tá? Falando onde é que está o endereço de onde é que está esse camarada. O que ele faz? Como é que eu interpreto esse import aqui? Ó? Ele fala bem assim, ó, quando você instalou o JDK, você criou uma pasta padrão. Né? Dentro dessa pasta padrão existe uma pasta chamada Java, dentro da pasta Java existe uma pasta chamada útil, dentro da pasta útil existe uma pasta chamada scanner, e dentro da pasta scanner existe o arquivo scanner.java ou scanner.class. Por que eu não precisei fazer isso com o System? Porque o Java, ele tem uma pasta chamada java.lang. Todas as classes que estão dentro dessa pasta, ele automaticamente carrega para mim se eu fizer uso delas aqui.
Então, por isso que eu precisei fazer esse import do system, porque ele já está aqui. Ele já carrega automaticamente. É o caso do system, é o caso do system, e tem outras classes, string também, ó, não preciso carregar, justamente por causa disso aí. Ok, pessoal? Então, essa era mais uma videoaula para esclarecer algumas coisas para vocês e até a próxima videoaula.